nome é Hernani, eu sou analista técnico, tá? Quando a gente usa essa expressão de analista técnico é porque eu trabalho com análise gráfica, tá? Para quem gosta de certificação, já procurou saber como funciona um CNPI, por exemplo, é uma certificação que te permite ter duas especialidades fundamentais, que pode ser individual ou em conjunto, que é a técnica, onde eu vou trabalhar só com gráfico, e esse é o tema que a gente vai explorar aqui hoje, e a parte de fundamento, né? Então, para quem já tinha essa curiosidade, pode ter as duas? Pode ter as duas, não tem problema nenhum, tá? A questão é que no dia a dia, na minha profissão, no meu trabalho, é gráfico, 100% gráfico, tá? Trabalho na Ágora já vai fazer 5 anos, no mercado financeiro já atuo em torno de 14 anos, tá? Me formei inicialmente em administração de empresas, tive a oportunidade de trabalhar em outros segmentos e entrei no mercado financeiro há um bom tempo, né? Por isso 14 anos, pelo Itaú, e foi mais ou menos ali em 2007, vocês não vão lembrar disso, acho que todo mundo aqui é bem mais novo do que eu, mas a gente teve ali em 2008 uma crise, tá? Financeira. E nesse momento eu comecei a perceber a grande lacuna que existia no mercado de renda variável. E eu falei, opa, peraí, eu vou ver o que eu preciso fazer para operar a bolsa. E aí foi quando eu fui atrás da certificação, estudei, comecei numa fintech, na época era a explosão das fintechs, não sei se alguém conhece aqui a Toro Investimentos, eu morava em Belo Horizonte, ela é de Belo Horizonte, né? Antes foi adquirida pelo Santander há alguns anos, mas ela é de origem mineira, né? E comecei com eles, né? E depois eu voltei para São Paulo, e aí passei numa multinacional também, com foco em investimentos, e depois entrei na Ágora, que estou lá até hoje. Hoje eu sou analista gráfico sênior, eu lidero ali a equipe, né? E também carrego ali algumas bandeiras totalmente voltadas a isso. Sala do trade, para operar day trade, tá? As nossas operações de curto prazo. Enfim, eu vou falar um pouquinho de cada um desse cenário para vocês. Eu havia perguntado antes, mas chegou mais gente. Quem aqui já utilizou análise gráfica ou utiliza? Beleza. Quem nunca ouviu nada? Só para eu ter uma ideia. Tá, tem gente que também não conhece. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para as perguntas, tá? Eu vou tentar ser o mais produtivo possível nessa 1 hora. Me deram esse desafio de fazer uma palestra 1h30, ou seja, todo mundo vindo de um lanche, de um almoço. Então eu vou tentar pelo menos manter esse tema interessante, tá? Para vocês. Bom, já antecipei um pouquinho aqui o nosso tema, vai ser a análise técnica, tá? De ações / contratos futuros, né? Hoje em dia quem começa muitas vezes a utilizar análise gráfica, uma grande parte inicia inclusive pelo mercado futuro, que é o mini índice, mini dólar, que é o que vocês mais devem ver por aí, tá? Quando o assunto é análise técnica. Bom, o nosso objetivo aqui é trabalhar os principais conceitos, né, e a sua aplicabilidade na prática. Eu acho que, pelo tempo que a gente tem, para ser produtivo e ter valor, vocês saírem daqui e falam, pô, foi legal lá o workshop com o Hernani, da Ágora, foi bacana. Eu colocar um pouquinho dentro desse conceito que a gente vai ver a experiência, a visão prática do negócio, tá? Se vocês conseguirem sair daqui hoje entendendo as principais diferenças das análises e o impacto dela na decisão do investidor, pessoal, eu falo para vocês que vocês já estão tirando talvez o ponto mais importante de qualquer curso que vocês venham a fazer, tá? Bom, vamos lá. Análise técnica, o foco dela é curto prazo, tá? Hernani, quando falam esse cenário econômico, né? Tá todo mundo falando da tarifação dos Estados Unidos. O que isso interfere na vida do investidor de curto prazo? Isso se traduz para a gente, pessoal, como sinais de volatilidade. Ponto. A análise gráfica, ela jamais vai responder para vocês se uma empresa ela é boa ou se ela é ruim. Mas você acha que Petrobras, daqui para frente, ela vai perder o seu valor, o mercado vai começar a olhar negativamente, o resultado dessa companhia vai ser ruim? Tudo isso, pessoal, fica ali, ó, na análise fundamentalista. Esse é o foco do longo prazo. Ver como é que está a saúde financeira da empresa, ver como é que está o cenário econômico, o cenário de atuação da empresa e a soma disso, o que ela te diz?
A empresa está bem no segmento de atuação? Frente aos desafios do mercado, para longo prazo, ela está saindo bem? Ela está investindo? Né? Como é que está a alavancagem dessa empresa? Tudo isso, pessoal, utilizaram na análise fundamentalista. Por que eu estou dando essa ênfase agora? Para que vocês entendam a essência da análise gráfica. Análise gráfica, a gente vai buscar identificar padrões de comportamento, que, obviamente, vai ser expressado no preço, no gráfico. A amplitude do movimento. Quando você pergunta assim, pô, Nani, está todo mundo comprando ali as ações, por exemplo, uma ação que subiu bastante essa semana, que é até um pouco contrassenso, mas o quê? Uma loja Renner, por exemplo, varejo, um setor muito sensível a juros, né? A gente está com juros muito altos, etc., e a ação subiu, né? Até onde ela pode ir? Qual que é a amplitude mais provável desse movimento? Aonde é o melhor ponto de compra? Qual que é o meu stop loss? Ou seja, qual que é o risco de prejuízo que eu assumo se eu entrar nessa operação? Essas são as perguntas que a análise gráfica vai responder, tá? Então, a análise gráfica, ela não vai dizer para você se uma empresa ela é boa ou ruim. Não é o papel dela. O papel dela é dizer qual que é o movimento mais provável desse preço, ou seja, ela vai subir 10%, 5%, 2%, 20%. A análise gráfica ela consegue te dar o quê? Uma projeção desse cenário. A consolidação faz parte do risco de renda variável, né? Acho que ninguém na renda variável começa a operar achando que vai ter 100% de gains. Não é assim que funciona. Inclusive, lá no finalzinho, a gente vai falar de manejo de risco, tá? Análise gráfica se resume, então, a estatística e probabilidade. Probabilidade é uma palavra que quem já acompanhou nessa live da sala do trade vai ver muita gente falando isso. Probabilidade, porque não é uma certeza absoluta. Mas como a gente está falando de uma análise que ela busca identificar padrões de comportamento, ela sempre mostra o quê? O cenário mais provável. E por que padrões de comportamento, tá, gente? Porque o mercado ele é regido por pessoas. As pessoas elas tomam decisão de comprar mais ações ou vender as suas ações de acordo com o que ela acredita. Só que graficamente a gente consegue identificar esse tipo de comportamento, tá? Tecnicamente, a gente sempre vai olhar preço, volume de negócio e contratos abertos. O preço não é o valor da empresa, nada disso. Quanto ela está sendo negociada agora? Ah, pô, tá R$10 essa ação. Qual que é o volume de negócio? O volume é um indicador que a gente vai ver mais à frente, mas por que ele é importante na análise gráfica? Ele mostra para você se o mercado está comprando muito ou vendendo muito essa ação. É uma das maneiras práticas de você observar se realmente o mercado tem interesse na ação, tá? E contratos em abertos, que é justamente as ordens. O mercado está colocando muita ordem para comprar, para vender essa ação, esse contrato, ou não? Liquidez está baixa, tem pouca compra, pouca venda. Tudo isso mostra o quê? A intenção de comprar ou vender aquele contrato. Então, quando a gente fala de análise gráfica, preço, volume e contrato é bem importante, tá? Bom, vamos falar talvez aqui dos pais da análise gráfica, porque vocês vão ver muito deles, inclusive, quando vocês começarem a estudar um pouco mais a análise gráfica, tá? A gente tem a teoria de Down e as ondas de Elliott, tá? Eu vou explicar um pouquinho quem são eles na sequência, mas o que é legal saber aqui, né? A premissa de análise gráfica. A ação do mercado desconta tudo. Os preços se movem em tendência, a história se repete. O que ele quer dizer com isso? Se você está otimista, olhando para o cenário técnico, bom, você está otimista. Você está acreditando que essa ação vai subir, que o mercado vai bombar, porque tem coisa boa vindo por aí. O que você espera? Que vai comprar. Que as pessoas vão comprar as ações, porque elas estão otimistas. Ah, Ardani, pessimista. Putz, o mercado caiu essa semana, caiu forte por conta da questão de tarifação dos Estados Unidos. E aí? Bom, na prática, não é só porque está pessimista. Na prática, quem já estava ganhando pode optar, opa, eu quero ficar fora desse risco agora. Quem está comprado faz o quê? Ele vende. Exatamente. Então isso já é uma força de pressão ali de queda para os preços. Tá? Os preços se movem em tendência. A gente vai falar disso hoje, tá? De tendências, de preço. Por quê? Porque quem opera no curto prazo, e não é só curto prazo, viu, gente? Mesmo quem tem posição de médio até longo prazo,
dificilmente a pessoa esquece a posição. Fala, não, tenho lá meus R$ 1.000, né? Ou milhões naquelas ações e nem olho. Não é bem assim. E quando você vem para o gráfico, você consegue observar cenários de reversão, que a gente vai falar isso aqui também, tá? Então, ou seja, a história se repete. Então, da mesma forma que você tem ciclo econômico, quando você tem um mercado com juros baixos, onde você tem ali, né, uma facilidade de crédito, você coloca dinheiro no mercado, o que você espera? Pô, você vai consumir, a economia vai crescer, o PIB vai crescer. Ah, não, peraí, Dani, a inflação está alta, o juros está alto, isso é uma medida o quê? Contracionista. Qual que é o resultado de uma medida contracionista? Você espera que a economia vai desacelerar. Por consequência, você vai vender menos, você vai receber menos e assim por diante. Então são ciclos, tá, gente? O mercado, a gente entende que ele se ajusta automaticamente, né? Ele é autorregulado, por assim dizer, e a análise gráfica, ela busca identificar esses momentos no prazo curto, para você fazer uma operação de 1 semana, 2 semanas, tá? Ou até no próprio dia, que é o caso do day trade, que eu cito para vocês no final, tá bom? Vamos lá. Primeiro falando do Dow, né? Que Charles Henry Dow, é ele mesmo, do índice Dow Jones, tá? Ele foi um jornalista, a vida dele inicialmente ele era um jornalista. Em 1896, ele criou a teoria das tendências. Por quê? Porque ele começou a perceber comportamento. Ah, quando isso está acontecendo, normalmente a bolsa sobe. Ó, quando outra coisa está acontecendo, a bolsa cai, né? E eu não estou colocando aqui a origem da análise gráfica, mas para quem tem curiosidade, se considera que ela nasceu no Japão, no período de negociação do arroz, tá? Isso lá, 1800 bolinha, tá? E quem trouxe mesmo para o Ocidente, inicialmente, foi o Charles Dow, que aí ele fazia parte do Wall Street Journal, e lá ele começou a publicar o índice Dow Jones, que buscava justamente mostrar, numa linha, o comportamento dos preços de acordo com o cenário que ele via naquele momento para a economia e assim por diante, tá? O que ele diz, né, em relação à teoria de Dow? As tendências são 3, que é a que eu já antecipo. A de alta, a de baixa e a neutra, que é a lateralização. Então aqui você já começa a pôr. Alta é aquele cenário que todo mundo que olhar para o gráfico vai falar, bom, você tem um cenário, no mínimo, favorável para o preço continuar subindo. A de baixa, o oposto. Pô, você está vendo o mercado mais negativo, possivelmente um cenário mais favorável para queda. E o neutro, gente, que é quando, na prática, o mercado não sabe para onde vai. Seria o pior momento de você querer abrir posição, porque você não tem uma tendência clara. E uma das coisas que impacta muito na vida do investidor é o emocional. Você fica preso numa posição que não anda, cara, isso sofre, isso dói. Porque hora você está ganhando um pouquinho, hora você está perdendo e não sai daquilo. E isso até é um tema para a gente bater um papo num outro workshop, que é justamente a questão de comportamento, tá, dos investidores frente a esse universo de renda variável. Então as tendências são 3, e aí você tem a primária, a secundária e a terciária. Eu vou mostrar em gráfico isso, tá, para ficar mais fácil. Mas só para vocês entenderem o que é primária. É aquela linha mais longa que a gente vai ver, tá? Que é quando todo mundo está comprando, tá maravilhoso. Essa é o que todo mundo quer encontrar, só que todo mundo quer encontrar lá no comecinho. Aí depois você vai ter a secundária, que normalmente é uma corretiva, e a terciária, que é uma retomada da tendência principal, tá? O volume deve acompanhar a tendência, que eu já expliquei um pouquinho, ou seja, se o mercado está subindo, você olha para um gráfico que ele está em alta, você espera que o volume financeiro, que é aquele indicador que vai te mostrar os negócios, ele esteja positivo. Ele esteja acima da média, né? Porque isso para a gente faz diferença. Se um preço está subindo com volume baixo, ele tem uma alta probabilidade de não consolidar aquele rompimento, aquele cenário de alta, ou seja, no dia seguinte ele vai começar a cair, tá? Tendência primária tem 3 fases de alta, que aí é a acumulação, subida sensível e estouro. Sim, essa subida sensível que eu falei que todo mundo queria. Todo mundo quer achar ali. Que é quando você olha para um gráfico, seja ele diário, seja ele semanal, ele está saindo de uma linha reta e começando a subir. É difícil pegar? A gente porque na prática, muitas vezes, quem está se posicionando aqui
são os insiders, que não somos nós, tá? É aquela turma que tem alguma informação que o mercado desconhece e ali ele começa a montar suas posições, por consequência, ele inicia uma pequena mudança no gráfico, tá? E uma tendência vai ocorrer enquanto não houver sinais de reversão. Isso no gráfico que a gente vai ver na sequência vai ficar bem claro, tá? Mas, ou seja, existem os momentos de reversão de tendência, que o que se espera é que esse seja o melhor momento de saída, por exemplo, para quem está comprado. Você vender lá no topo, quando já não tem mais espaço para subir. O gráfico ele mostra isso, tá? No momento que você tem essa consolidação. Bom, aqui eu já trouxe as tendências como exemplo, a tendência de alta, então uma linha, tá? Alta, aqui seria justamente a tendência 2 de down, tá? Que é uma pequena correção, aí você tem a terceira e assim vai. O que você precisa para traçar uma linha? Seja ela de alta, a de baixa ou uma neutra. Você precisa, no mínimo, de 2 pontos para você traçar uma linha. Ah, isso é uma tendência consolidada para o grafista? Você pode falar para o investidor que, você tem uma tendência confirmada de alta? Não, pessoal, tá? A gente entende que uma tendência ela é confirmada no terceiro toque. Então, os 2 pontos que você tem para uma linha de alta, ele permite o mínimo, sair do ponto A para o ponto B. Você consegue ver uma linha reta aqui. Mesma coisa para de baixa, mesma coisa para neutra, tá? Mas a confirmação, ela vai vir no terceiro toque. Aqui é um exemplo, tá, da tendência de alta. A ação de Sabesp, aqui eu estou considerando o quê? O primeiro, você tem um segundo, e lá em cima o terceiro, tá? Ah, Arnani, mas você podia falar que tudo isso aqui era uma tendência de alta? Eu poderia dizer a tendência não pela LTA, que é a linha de tendência de alta, tá, gente? Se eu ficar falando muito técnico aqui, vocês podem perguntar, tá? Mas essas 2 linhas que vocês estão vendo fraquinho, uma vermelha e uma verde, é o indicador. É um indicador conhecido como médias móveis. A gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Se vocês observarem no gráfico, eles têm uma inclinação ascendente. O que ele indica para a gente? Que o preço médio desse papel nos últimos dias, aí cada média tem um período, ela vem o quê? Renovando a cada fechamento. Então, continua indicando uma tendência de alta, tá? Mas a LTA mesmo, eu só conseguiria confirmar quando ela tocou lá em cima, tá? Tendência de baixa, exatamente a leitura oposta, né? Inclusive aqui, ó, a gente vai falar de padrões de reversão daqui a pouco. Aqui é o momento, ó, que para quem utiliza análise gráfica, traçou uma LTB, inclusive bem consolidada, o que eu quero dizer com isso? É uma baita linha de tendência de baixa aqui. Você teve o topo principal, você teve um segundo, você teve um terceiro por conta dessas máximas, você teve um quarto. Aqui o vendedor não estava preocupado. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá, gente? Porque aí alongaria muito e eu acho que tornaria um pouco mais difícil. Mas você tem sinais, tá? A gente vai falar de Elliott na sequência. Mas isso aqui para Elliott, por exemplo, já seria um baita de um luz de alerta, tá? Você percebe que apesar da tendência de baixa, aqui você já tem quase um fundo assimétrico. Isso na análise gráfica mostra o quê? Você tem uma estrutura de baixa definida ainda, uma tendência, mas quando você olha para o cenário do gráfico como um todo, ele já começa a te dar sinais que ele está perdendo força na venda, tá? E aqui, quando ele rompeu essa LTB, seria um cenário de compra. Ou seja, quem estava vendido não quis sair aqui embaixo, na hora que ele rompe essa LTB, ele sai, tá? Por quê? Porque o cenário do vendedor já perdeu a sua principal característica, né? Tendência neutra, tá? Então, topos, fundos, as médias que a gente usa muito no gráfico, tá? Observem, pessoal, que não é igual no livro bonitinho, tá? Aquela linha perfeitinha, né? A gente fala que o gráfico ele também é fractal. Você tem a sua estrutura, mas ele não é com aquela linha perfeita, de topo e fundo para cima, topo e fundo para baixo. Isso daqui é a prática. É na prática que você vai aplicando todo o conhecimento de vocês em cima de análise gráfica e vocês começam a observar o que respeita mais, o que não respeita, tá? Agora sim, Elliott, tá? Era um economista e contador.
a gente pode dizer que o Elliott, ele aprimorou a teoria de Down. Tá? Então, enquanto Down, lá em 1896, ele lançou um índice para você observar tendência, Elliott foi o cara que falou, opa, eu acredito nisso aí, cara, eu acho que isso aí tem futuro, hein? E começou a aprimorar. E aí, o que ele começou a olhar, tá? Primeiro, a onda 1 identifica quando o mercado está em baixa. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, mas é uma ondinha pequena. A 2 acontece quando o mercado rapidamente reverte. A 3 busca por quem segue a teoria das ondas de Elliott, maior. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, tá? E aí são expressões, correria quando você tem uma alta forte, tá? Que hoje em dia a gente usa muito aquela expressão de efeito manada. Ah, tá comprando porque todo mundo tá comprando. Tá vendendo porque todo mundo tá vendendo, tá? A expressão técnica seria, na verdade, dessa forma, tá? E aí as ondas ABC, que é o que na prática o grafista usa mais, que é isso aqui. Tudo que a gente viu anteriormente de tendência. Você tem a onda 1, a 2, corretiva. Aqui é uma tendência de alta, tá, gente? Isso aqui é um gráficozinho para uma tendência de alta. Então você tem a primeira onda, a segunda que é corretiva, a terceira, que para a teoria de Down lá, seria justamente a onda 3 dele, ou a primeira, tá? Que é a mais longa de todas. Esse aqui é o momento que todo mundo quer, tá? É quando você começa uma alta sensível, uma pequena correção, e aí o mercado dispara. Ele dispara em que momento, gente? Que é quando está todo mundo vendo que está subindo. Tá? Que é quando você olha no gráfico, olha no jornal, olha as matérias. Nossa, o mercado está subindo pelo seu 5º dia consecutivo. Né? O que normalmente as pessoas leigamente pensam? Bom, então pode comprar que vai subir. Está todo mundo comprando. Então, aí é que tá. A análise gráfica consegue te ajudar a dizer se você está entrando atrasado ou num bom momento. Tá? E aí, por Elliott, ele também coloca o ABC, que seria um ponto de reversão, tá, gente? Então, termina aqui a tendência de alta, ela inicia um movimento corretivo e aqui ela já começa uma reversão. E, conceitualmente, para vocês saberem, tá vermelhinho a 2, a 4 e a B, porque elas são sempre ondas corretivas, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Pode perguntar. Eu estou assumindo que a variação é de qual tempo? Sei lá, dias, de horas, para analisar essas tendências. Tem um parâmetro ideal? Não, perfeito. Na verdade, o que acontece? Todo conceito e indicadores da análise técnica, você consegue aplicar em qualquer período gráfico. Então, por exemplo, se você quer operar no day trade, qual que é o day trade, pessoal? Eu vou usar o quê? Gráficos de 60 minutos para baixo. Para quem já viu aí nas lives na internet, normalmente o pessoal usa 5 minutos, 10 minutos, às vezes eu uso até 1 minuto, para ver o que está antecipando ali o movimento de mercado. Eu vou aplicar os mesmos conceitos num gráfico mais curto. Mas qual que é a consequência disso? Quando a gente fala de uma operação de day trade, por ser um período gráfico muito curto, ele muda com muita facilidade. Então ele reverte com muita facilidade, ele consolida a tendência muito rápido. Você joga isso para um gráfico de diário. Diário, 90% das operações de swing trade, que é uma operação de swing trade, gente? Operação que a gente chama de curto prazo. Ela dura 1 a 2 semanas. Tá? Você vai fazer a mesma aplicação. Só que, por exemplo, para você ter essas consolidações, você vai olhar para um gráfico diário, mas você vai ver que é um gráfico que ele se formou em 1 semana, 1 semana e meia, ou seja, não é tão rápido. E quando você quer responder a pergunta, tá, mas o que você está enxergando para as ações para o Ibovespa? No longo prazo, a análise gráfica pode responder? Eu falei que não, certo? Porque o fundamento é o que vai te dar. Agora, o gráfico, ele te possibilita trabalhar, por exemplo, com gráficos mensais, que é a nossa resposta para médio prazo, tá? Então, ou seja, é o que eu digo para vocês, a análise gráfica ela vai ajudar a identificar direção de preço, vai te ajudar a identificar amplitude de movimento,
Até quanto pode subir? Até quanto pode cair? Mas nunca a qualidade. Tá? E é por isso que a gente tem essa distinção tão clara das análises. Porque quando a gente começa a falar, não, eu quero saber de um ano para cima. Um ano para cima, você tem que ir para uma fundamentalista. Você tem que ver como está a saúde da empresa, como é que estão os investimentos, como é que está o setor, perspectiva econômica e tudo mais. Tá? Mas o conceito é sempre o mesmo. O que vai mudar é a sua aplicação em cima do período gráfico que você escolher. Aqui são os tipos gráficos que eu trouxe para vocês. Pessoal, a minha intenção era abrir a minha plataforma gráfica aqui e, infelizmente, eu não estou conseguindo. Que é justamente nesse momento eu queria abrir os gráficos para ficar bem amplo para vocês. Mas eu vou explicar aqui, tá, o conceito. Mais para frente eu tenho um pouco mais detalhado. Mas o que eu tenho aqui? Esse gráfico que vocês vão ver uma barrinha verde, uma vermelha, com uma linha em cima dele, uma linha embaixo, é o gráfico de candlestick. É o mais usado no mercado, tá, gente? 90% dos analistas, 90% dos investidores usam gráfico de candlestick. Por quê? Eu vou explicar ele um pouco mais na frente, mas é porque visualmente ele te dá algumas informações com muita facilidade, tá? E por isso ele é usado principalmente nas operações de curto prazo, de day trade, é o gráfico mais utilizado hoje pelo mercado. O de linha, em vez de você ter barrinhas, todo o fechamento de preço, ele sobe um tiquezinho da sua linha. Ele é um gráfico muito utilizado para quem quer acompanhar índices e apenas tendências, tá? Se a sua pergunta é, tá, eu posso usar um gráfico de linha para acompanhar Dow Jones, Ibovespa, Nasdaq? Pode. Se a sua pergunta for apenas tendência. Você não quer saber, no meio desse tempo, quais são os momentos ali de comprar ou vender algum papel que tem uma correlação muito forte com o índice que você está estudando, tá? Esse aqui está bem horrível para vocês verem, mas é o que a gente chama de barra. O barra é o que precede o candlestick. Ele dá as mesmas informações. A diferença é que quando ele fecha, ele faz uma linha horizontal embaixo, e quando ele abre, ele faz uma linha horizontal em cima, tá? Mas vai te dar as mesmas informações que o candlestick dá. Eu vou mostrar daqui a pouco. E esse cara aqui, eu trouxe mais, porque hoje em dia se fala muito. Tem muita sala de trade que utiliza o Renko. Alguém já ouviu falar desse gráfico? Tá. Vou dar uma característica. Não é o mais utilizado, tá? Mas eu acho importante porque é o que o mercado hoje começa a trabalhar, principalmente para a modalidade day trade. Ele é um gráfico atemporal. Esse cara, ele não faz parte da mesma família dos outros, tá? Ele por quê? Porque cada barrinha que ele forma é por ticks. Vou explicar. Para cada gráfico, ou cada ativo, ele tem um formato de tique. Vamos, por exemplo, o mini dólar. O mini dólar, ele vai oscilar nesse gráfico de 5 em 5 pontos. Tá? E na hora que ele fecha ali 5, nesse exemplo meu, que é um Renko de 5, ele fecha 5 variações de preço, ele fecha um bloco. E aí ele abre o próximo e assim vai, tá? Tem quem goste, eu sou meio raizão mesmo, meu negócio é gráfico de candlestick, já estou com ele há muito tempo, mas eu trouxe aqui mais como curiosidade, porque é algo que o mercado tem utilizado bastante para operações de day trade, tá? Já está dando uma hora, é isso mesmo? Não, né? Ah, tá. Meia hora, vamos lá. Esse aqui é o candlestick, então, que a gente trouxe para explicar um pouco mais. Barrinha verde, vamos lá. Todos os candles, eles vão dar as mesmas informações. E a mudança de cor é porque o verde, ele representa o que seria positivo e o vermelho é o que representa negativo, tá? O candlestick, ele dá, na sua base, né, no candle positivo, a abertura do preço. Exemplo, abriu a R$10. O fechamento dele, que também é a linha horizontal do candle, seria o seu preço de fechamento. Essas linhas aqui seria máxima do dia, mínima do dia. Então, em uma barrinha, você consegue ver o preço de abertura, o preço que ele negocia naquele momento, a máxima que ele alcançou no dia, a mínima que ele registrou e o seu fechamento, tá?
O candle de baixa é a mesma coisa. A única coisa, o que inverte aqui é o seu preço de abertura. Ele abre no topo, fecha na base, tá? E a barrinha vermelha é só para representar isso, que é um candle positivo, um candle negativo. Se vocês abrirem uma plataforma pela primeira vez, muito provavelmente vocês vão ter um candle branco representando positivo e um preto representando negativo. Mesma coisa, tá? Se vocês quiserem, eu posso, esse verde aí eu posso colocar azul e o vermelho posso colocar rosa? Pode. É só você saber que o seu vermelho representa um candle que está positivo e o seu rosa que representa um candle que ele está negativo, tá? Aqui são alguns padrões. Aqui, pessoal, a gente começa a falar um pouco mais do que é análise gráfica de fato. Lembra que logo na abertura eu falei, olha, análise gráfica busca identificar comportamento, né? Então, sempre querendo mostrar o quê? Pontos de convicção, cenários que oferecem ali uma leitura mais provável para um comportamento de alta ou de baixa. Começando por aqui, tá? Esses carinhas aqui, quem estudar análise gráfica vai ver lá, padrões de candles. Cara, você tem um monte, tá? Eu trouxe aqui alguns, assim, só para vocês terem um pouquinho de ideia, e que são realmente os mais utilizados. Mas, por exemplo, esse carinha aqui é um candle de... Se você vê ele no final de uma tendência de baixa, ele é visto como um candle de reversão. Por quê? Imagina que ele está no final de uma linha de baixa, tá? Ou seja, você tem aquele gráfico com uma tendência de baixa, e aí pintou esse cara. O que normalmente ele representa? O mercado continuou agredindo na venda, tá vendendo. Opa, chegou aqui, perdeu força. Aí a compra começou a entrar. E fez ele fechar com um corpinho positivo, tá? Aqui um exemplo. Isso aqui pra gente é um questionamento. Para quem tá vendido, se fecha numa figurinha dessa, é um possível início de reversão, tá? Esse carinha é a mesma coisa, mas ele já tem menos relevância do que esse, tá? Porque se a gente for falar de... Deixa eu ver se eu tenho martelo ali. Eu tenho martelo. Não, ali é só o bullish bar. Mas o martelinho, aí que tá. É os pormenores, gente. Vocês têm que gostar. Porque, por exemplo, o martelo, o pavio, ele tem que caber pelo menos o corpinho 2 vezes. Tá? Então esse cara, por exemplo, aqui, ele não é um martelinho. Ele tem o mesmo papel. Ele está te dizendo que, opa, o mercado está começando a questionar a sequência do movimento. Porque ele registrou a mínima do dia, recebeu uma realização, ou compra, enfim, o que está acontecendo com ele ali, tá? Questiona, então, a continuidade daquele movimento. Mesma coisa, spinning top, candle de definição, tudo candle de definição. O que significa isso? Um exemplo legal do spinning top. Corpinho pequeno, máxima e mínima. Ou seja, é um preço que durante o pregão, ele não deixou claro para a gente na formação dele qual que era a direção predominante. Você teve compra, você teve venda. E no final do dia ele fechou próximo ao seu preço de abertura. Tá? Isso muitas vezes, quando a gente está buscando os gatilhos técnicos, mostra que não é uma estrutura tão consolidada. Tipo, no dia seguinte o mercado pode questionar. Tá? E aqui alguns padrões, né? Esse aqui são os que vocês mais vão ouvir, tá, gente? Porque é os que aparecem mais, é o que o mercado usa muito também, tá? Esse é o engolfo de baixa. O que ele representa pra gente? Ele vai aparecer lá no finalzinho de uma tendência de baixa, corpo pequeno de venda, uma grande vela de alta, que é o esgotamento do vendedor, entrada de um forte fluxo comprador. É um sinal que a gente pode entender também como possível reversão. Morningstar seria um padrão de reversão de alta, mesma coisa. A venda registrou, terminou o dia próximo de sua mínima, no dia seguinte já mostrou um candlezinho de definição ao questionamento do mercado. E no terceiro dia, forte volume comprador. Tá? E aqui é a mesma coisa. O Harami é o inverso, mas tem a mesma finalidade. O Harami, mulher grávida, tá? Todos os nomezinhos aqui, na maioria deles, é japonês, pode falar. Você analisa a tendência, por exemplo, de uma ação. Você olha o gráfico em qual período? Geralmente eu vejo no year to date. Mas, tipo assim, você quer saber o que pode acontecer. Você coloca o candle, gráfico
diário? Então, se a sua pergunta é qual que é o movimento do preço para hoje, o que eu espero para hoje? É o diário, Agora, tá? por exemplo, com swing trade, assim, Diário, diário? diário. Porque o swing trade, swing trade é a curto prazo, tá, gente? Você entende que é uma operação que vai durar de 1 semana, 2 semanas. Então, se você joga, por exemplo, num semanal, ele pode ficar longo. Por quê, gente? Porque cada barra desse gráfico é 1 semana de movimento, é 1 semana de negociação. Então, às vezes, ele fica longo. Mas, via regra, swing trade é gráfico diário, um position, área, não, eu quero uma operação que eu vou levar até o mês que vem. Normalmente é um semanal. E nesse swing trade, um candle daquele ali, daquele primeiro que você mostrou, ele já é preocupante ou não? Se ele tiver no fim de uma tendência, sim, de baixa. Ele já é um dos alertas. Aqui, gente, aí é que tá. A figurazinha isolada, sim, ela pode ser, se ela estiver no final de uma tendência de baixa. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, pessoal, para todo mundo que quiser estudar um pouquinho de análise gráfica. Depois que vocês lerem sobre análise gráfica, vocês vão abrir um gráfico. Vocês vão ver padrões e figuras de monte. Ah, então eu tô bom pra caramba. Tô vendo tudo, tô identificando tudo. Esse que é o problema, gente. Ainda se confunde muito. Vamos usar esse primeiro candle aqui, tá? Que ele é um martelinho. Tem muita gente que às vezes vê o martelinho dentro de uma lateralização. O que ele representa para você? Lateralização? Vamos pegar aquela figurinha aqui, ó. Quer ver, ó? Imagina aquele candlezinho, tá? Que é corpinho pequeno, vela grande no fundo. Beleza. Aí ele tá aqui, ele acontece aqui para vocês, por exemplo. Tá? Significa que ele vai reverter alguma tendência? Não. Significa que a venda está perdendo força e ele pode iniciar um movimento corretivo. Então, normalmente, gente, cenário de tendência neutra não é um cenário bom para operar. Tá? A gente sempre busca, de fato, o quê? Consolidações de tendência ou padrões de reversão de tendência. São os melhores momentos. Se o preço subiu muito, você quer pegar o início da venda. E aí você quer ganhar dinheiro com a venda da ação. Se esse preço ele caiu muito, você quer comprar no fundo para você pegar esse movimento de alta da ação. Tá? Mas se esse candle, mesmo exemplo, Hernani, putz, é que não tem nenhum parecido. Aqui, ó. Esse carinha aqui, mais ou menos. Ele significa que é uma reversão? Não. O martelo, que é essa figurinha que você me perguntou, que no padrão gráfico ele representa um gatilho, ele obrigatoriamente ele tem que estar no final de uma tendência de baixa. Que é quando você vê aquele gráfico que já caiu pra caramba, e aí você tem essa figurinha lá embaixo. Nesse período, por exemplo, você identifica uma figura, sei lá, um oco, Certo. você identifica ela. Se ela está num período de 5 anos, por exemplo, ela também é válida? Ou é só para períodos curtos? Essa tendência? Não, ela é válida. A questão é, você está fazendo uma análise de longo prazo. Você joga um gráfico de 5 anos, cada barra ela vai representar 5 anos. Para você operar isso, eu considero inviável, porque você vai perder... Para você começar a ver um gráfico, um oco, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que um ombro... Deixa eu ver se eu tenho um oco aqui, gente. Eu tenho um oco aqui, vamos antecipar. Ó, esse é um oco. É um padrão de reversão de tendência. Imagina o seguinte, a pergunta do nosso amigo... Qual que é o seu nome, cara? Do João. Se eu ver esse padrão aqui, que é um padrão de reversão de tendência, tá? Ele chama oco porque é ombro, cabeça e ombro, tá? Se eu vi isso num gráfico de 5 anos, posso usar análise gráfica? Pode, sem problema nenhum. Ele vai te apresentar que está tendo uma reversão bem expressiva num gráfico longo. Na prática, a gente opera 5 anos? Cara, vamos ver mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, sei lá. Essa descida aqui, 1 candle, 2, 3, 4, 5, 6. 30 anos. Tá, falta quanto tempo? 20, tá, a gente tá indo já.
Entende? Então, assim, não, cara, mas eu estou estudando o comportamento do mercado de longo prazo, porque eu quero saber o que está acontecendo, mais macro, e quero ajuda na análise gráfica. Posso? Sem problema nenhum. Mas eu até te aconselho a usar de 1 ano. Tá? Sim. Tá? Vamos lá, gente, para eu não me estender muito aqui. A gente já está indo. Os padrões de figuras, tá? De que ano? Então, aqui é só para vocês saberem que a formação das velhinhas lá do gráfico, elas têm significado. Existem figuras que indicam momentos de compra e de venda, tá? Depois que você já identificou a tendência. Aqui é só um exemplo de figura de continuidade. A gente chama isso aqui de triângulo de alta. Esse cara aqui, se você pega essa base aqui desse triângulo que vocês estão observando e você cola ela aqui, vocês vão ver que ela vai dar a mesma amplitude que está no preço aqui na máxima, tá? Então, essa é a função da análise gráfica, te mostrar um cenário provável, uma amplitude provável, que vai te responder até onde esse preço pode ir, né? E, obviamente, você definir os seus preços de stop ali, né? Esse é um padrão de triângulo ascendente, poderia ser de baixa? Poderia, tá? O oco que a gente estava conversando, o oco, por exemplo, importantíssimo, tem que ser no final de tendência de baixa, tá, gente? Então, ó, aqui ele corta, né, o que a gente chama de linha de pescoço, as médias móveis já cruzaram, a minha linha verde é o que a gente chama de média rápida, é média curta, é uma de 9 períodos e uma de 21. O que isso significa na prática? Quando essa linha curta cruza a sua linha longa, o preço médio nos últimos dias está superando o preço médio do período mais longo. Significa que você está tendo um fechamento mais presente de compras. Tá? Então é um sinal também que pode estar indicando reversão. Indicadores osciladores, que aí aqui a gente já está entrando nos indicadores, tá, gente? Aqui é só um exemplo do que é o IFR. O IFR ele é índice de força relativa, ela é essa linha que está aqui embaixo, tá? Ele é uma das ferramentas que a gente usa para entender se aquele movimento de alta ou de baixa, ele está começando a perder força. Então observem aqui, ó, o IFR ele vai de 0 a 100. Acima de 80 é sobrecomprado, ele está numa região que já compraram demais. É isso que ele quer dizer. Ó, a partir daqui, já está ficando pouco atraente para quem quer comprar. Sobrevenda, abaixo de 20. Vai indicar o quê? Ó, já venderam demais. Se você está querendo vender, aqui já não é momento não. Tá? Aqui já é a hora que o comprador está começando a olhar. E aqui é só para vocês observarem, tá vendo? Ó, no momento que ele bateu lá quase 100%, formou-se um topo. Aí o mercado começou a vender. Ele aliviou em torno de 50%. O mercado voltou a comprar. Ele até extrapolou um pouquinho 100%. O que aconteceu? Topo voltou a cair, tá? Então o índice de força relativa ele tem esse papel de ser um oscilador. O pessoal tem trocentos milhões de osciladores. No meu setup eu uso o MACD, eu uso o histograma. Na análise gráfica você tem 2 grupos principais, rastreadores e osciladores. Rastreadores para tendência, osciladores, possíveis pontos de reversão, tá? Para indicar quando aquele movimento está enfraquecendo. Aí o que vocês quiserem, tá tendo assertividade, tá gostando, manda bala, não tem problema nenhum, tá? Volume financeiro, ele é importantíssimo, vai ter um papel bem parecido com o que a gente já viu ali do FR. Os momentos de compra, gente, observa o volume comprador, ó. Ele consolida o cenário comprador, tá? O de venda, mesma coisa. Quando esse preço ele começou a cair e lateralizar, aumentou muito o fluxo de venda, tá? Sem delongar muito, e é o que eu falei, é um tema super legal que a gente poderia falar em outro workshop, que é o Financial Behavior, né? O comportamento financeiro dos investidores. Porque é exatamente isso que a gente começa a observar aqui. Na compra, na prática, vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu falo cegamente que é para comprar Petrobras, quem compra? Agora, sem ver nada. Se eu falo assim, compra Petrobras, você vai abrir seu home broker e comprar. Quem vai fazer isso agora? Tem 2 aqui que vão. 3. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança. Mas na prática, a maioria não compraria. Por quê? O que você faria? Cara, eu vou pelo menos abrir um gráfico. Eu vou ver se o que você está enxergando é o que eu enxergo também. E aí você vê essas convicções, ou seja, que você está enxergando a mesma coisa que a maioria,
são esses indicadores que a gente está usando, né? Eu trouxe aqui agora o exemplo do volume financeiro, né? Anteriormente FR, para saber se o melhor momento é esse. Aqui, médias móveis, que eu já expliquei, né, na verdade, tá? O cruzamento das médias é muito utilizado, tá? Média móvel é muito, muito utilizada. Na prática, tem diferença entre elas? Tem. A linha verde, ela é exponencial, e a vermelhinha, aritmética, o normal, tá? Por que isso? Porque a exponencial, como ela vai fazer média sobre média, ela te mostra maior sensibilidade de mudança de direção do preço. Então, na prática, vocês vão ver que essa verdinha, olha aqui, ó. Olha como que ela anda em cima do preço. Ela sempre vai estar mais perto do preço. Enquanto a normal, que é mais longa, que aqui o papel dela é tendência, olha como que ela é uma linha mais clara de tendência, né? Que ela vai mais tranquila. Esse é o papel. Uma te dá uma leitura mais de tendência, a outra te mostrar os momentos de possível reversão. Gestão de risco, pessoal, para não estender muito, mas o que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Primeiro, cara, compra ou venda aquilo que vocês realmente enxergam, que o maior número de indicadores mostram para vocês que é o cenário mais provável. Ah, mas está todo mundo falando que é para comprar. Cara, esquece todo mundo. Começa a tirar sua conclusão. Olha para o gráfico. Ah, mas tá falando que é para comprar, cara, eu tô vendo que é venda. E aí, o que você faz? Por minha experiência, se você não está confortável, não entra, cara. Não entra. O maior trauma que a gente tem é justamente entrar e começar a perder dinheiro. Cara, isso é ruim. É ruim, tá? Amplitude de movimento, o que eu quero dizer com isso? Veja certinho. Às vezes a gente olha para um gráfico lá e fala, meu, é compra. É compra, eu tenho certeza. Cara, tá rompendo resistência, tem volume forte, FR tá aliviado, o mercado tá falando, todo mundo tá falando dessa empresa. Tá. Qual que é a próxima resistência? Ou seja, onde fica o seu objetivo? Ah, é 3%. Eu queria mais. Cara, esse cenário está te oferecendo, com probabilidade, 3% de ganho. Qual que é o risco de perda se esse preço não subir, ele começar a cair? Ah, você tem um stopzinho ali na hora que ele desconfigura esse cenário de 2%. Beleza, você tem chance de ganhar 3%, o risco de perder 2%. Você tem pelo menos uma relação risco-retorno positiva. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é o seguinte, não é o analista que vai falar para vocês o quanto você pode ganhar na operação. Quem fala isso é o gráfico, tá? Que mais? Já falei de contratos, tal. Não, na verdade, esse slide aqui não é esse, mas ele está repetindo a minha introdução lá de análise técnica de fundamento. Mas o que eu ia dizer para vocês, cara, diversificação, equilíbrio de volume financeiro. Isso aqui, gente, é o que quase todo mundo não sabe, ou esquece, ou não usa. O que eu quero dizer com isso? Quem opera day trade? Mini índice, mini dólar. Vou operar só mini dólar. Tem que operar mini índice também. Porque o que influencia o dólar não necessariamente é o que influencia o índice. E vice-versa. Às vezes você está insistindo em um dólar que está horrível de operar e o índice que está com uma tendência bonita, bem definida e dando dinheiro. As ações, a mesma coisa. Ah, eu acho que o petróleo vai subir hoje, então hoje eu vou comprar Petro, Prio, só ativos do setor. Tá errado. Diversifica. Porque daqui a pouco sai uma notícia que a OPEP vai aumentar a produção, todos os ativos do setor de petróleo começam a desabar, você está com 2, 3 operações montadas no mesmo segmento. Tem que diversificar, tá? Volume financeiro, que eu comentei com vocês, isso é mais para day trade, mas para swing trade também funciona. Toda ação tem o mesmo preço? Não, certo? Então eu não posso dizer que 1.000 ações da Petro têm o mesmo valor financeiro que 1.000 ações da Vale. Não tem. Isso interfere para você no resultado, porque você ganhar 1%, por exemplo, na Petro, não é a mesma coisa que perder 1% na Vale. Tá? E às vezes a gente perde, ou está passando por um período corretivo, aquela ação que tem maior peso. Então não vejo em quantidade de ações ou de contratos. Sempre olhem o volume. Ah, beleza, eu comprei aqui 800 ações de Vale, que é o mesmo volume financeiro equivalente às minhas 1.000 ações de Petro.
tudo bem. É isso aí que tem que acontecer, tá? É o que a gente já está falando aqui, na verdade, está aqui, ó. O que o mercado pede? Proporção de 3:1. 3 vezes o ganho para 1% de risco. Na prática, eu já falei. Isso é o teórico lindo e maravilhoso. Na prática, quem vai te dizer isso é o gráfico. Inclusive, às vezes você tem um cenário lindo, lindo para venda, lindo para compra, mas quando você olha stop, você fala, caraca, não dá. Eu tenho 8% de ganho para 15% de perda. Não vai. Tem alternativa? Tem. Trabalhar com stop financeiro. Só que aí, estatisticamente, stop financeiro, que é aquele preço que você falou, não, se ele bater aqui, eu saio. Estatisticamente, stop financeiro, ele é mais acionado do que o stop técnico. Tá? Ganhar de balde, perder de canequinha. Então, puta, a operação tá horrível, não tá indo ao meu favor. Stopa, gente. Respeita o limite de perda. Você está protegendo seu capital. Você acha que não, mas você está protegendo. Você continua no jogo, né? Você continua no mercado se você continua com capital. O exemplo prático não daria tempo, mas também meu computador não ajudou. Então aqui a gente já está indo para o final, só para que vocês saibam que da parte gráfica, dentro da Ágora, nós temos um relatório que se chama Diário Técnico, onde a gente vai fazer uma análise todo dia de manhã, ainda com o mercado fechado. Então é uma informação para você que quer uma primeira leitura de mercado já no comecinho da manhã, antes da abertura do Bovespa. Diário Técnico está disponível normalmente entre 8h30 e 9 horas da manhã, tá? Tem aqui dentro uma recomendação do dia, mesma coisa. Arner, então na hora que abrir o mercado eu posso sair comprando a ação que você colocou. Não. É um cenário provável que a gente deixa bonitinho para vocês. Gatilho de entrada, objetivo, stop loss. Então, abrir o mercado, você tem que validar, tá? Suporte aqui, day trade, tá? Que é o nosso monitor. Mesma coisa, a gente coloca ali 3 compras, 3 vendas, para quem opera day trade, tá? Pré-marketing. Suporte e resistência. Eu não falei de suporte e resistência, gente, mas só para vocês saberem, mas é importante. Resistência é uma região que a gente entende que a força compradora vai ter dificuldade de superar. E normalmente é nela que você vê formação de topo, início de reversão. O suporte é a região compradora, é o inverso. A venda, quando toca aquela região, ela pode ter dificuldade de continuar. Então, muitas vezes é quando encerra e é quando você compra, tá? Suporte e resistência é isso. Todos os papéis do Bovespa estão listados ali. Então, você vai ter ali o valor indicado para um possível suporte, que é a região compradora, possível resistência para uma região vendedora. O nosso BMF, que é um relatóriozinho que a gente coloca os principais fechamentos, ativos mais vendidos, fica disponível na sala do trade e também está dentro do Diário Técnico. Aqui, para vocês saberem, a gente tem algumas carteiras gráficas também, né, e alguns relatórios, BDR, com os mais líquidos, commodities gráficas toda segunda-feira, carteira gráfica semanal. Todos eles saem na segunda-feira, tá? São relatórios semanais. Aqui um exemplo das nossas recomendações de swing trade, tá? Como eu falei, você vai ter preço de entrada, vamos dar um exemplo aqui, é R$15 a R$15,30. Então você tem o range de preço ali que você pode entrar. Os objetivos destacados, o risco possível para operação. Long short técnico, a gente também opera. Para quem não sabe, long short é aquela operação que você vai comprar uma ação e vender outra. Você ganha com a arbitrariedade desse movimento de preço, tá? Recomendação em conjunto é o que a gente tem em casa, que a gente unifica as duas análises. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui Açaí. Açaí, a rede varejista Açaí. Ela é recomendação de compra pelo nosso time de fundamento. Se eu vejo que ela está dando gatilho para análise técnica também, a gente solta recomendação em conjunto. Ou seja, o investidor ele tem duplamente ali uma oportunidade de compra no papel. Aqui é a sala do trade, só para vocês saberem que a gente tem. Né, a gente opera 99% do tempo mini índice, mini dólar. Né? É uma modalidade que não é brincadeira, tá, gente? Eu ainda fico muito chateado quando eu vejo o pessoal falando de day trade como aposta. De tudo que eu falei aqui, gente, não é aposta. É cenário de probabilidade. O que é mais provável? Subir, você vai comprar. Cair, você vai vender. O ganho potencial é X%, o risco de perda é X%. Você está confortável? Tá? Manda bala. Não tá? Não entra. Você vai manter seu dinheiro quietinho ali, não vai sofrer, porque a dinâmica é essa, tá? E day trade, gente, é volatilidade na veia.
Para quem nunca viu, tem curiosidade, acessa na segunda-feira. A gente começa a nossa sala do trade 5 para as 9 da manhã. Só para vocês verem como que é o comportamento do índice mini dólar, tá? E aí tem que ter o Profit para receber as nossas boletas. Hoje, toda a operação que eu abro durante a sala do trade, eu compartilho com vocês, para vocês ganharem agilidade. São vocês que vão escolher o número de contratos, de ações, tá? Mas que a gente tem na sala do trade. Bom, aí aqui, basicamente, só estou deixando para vocês o QR Code da nossa sala do YouTube, no nosso canal no YouTube, da Ágora, e para abertura de conta. Pessoal, não tem custo abrir conta, tá? Na Ágora. Então não fiquem preocupados. Puta, eu gostei da palestra com o Hernani lá, mas eu quero operar longo prazo, não tem importância. Faz o seu cadastro, tem lá todos os relatórios, a gente tem live especial para falar de estratégia mensal, que aí são aquelas carteiras focadas em longo prazo, tá? E vai ser um prazer. Eu tô lá toda segunda, quarta e sexta na sala do trade, tá? De manhã com vocês, mais focado em day trade. Do recorrer do dia, eu fico junto com os outros analistas, enviando as recomendações de swing trade, tá? E é isso. Pois não. Aprofundar no tema, o que você recomenda de treinamento, formação? Quais são os caminhos? Tá, todo mundo escutou a pergunta dele? Para quem quiser aprofundar, tá? Por esse caminho. Pessoal, eu não tenho aquela literatura perfeita para falar, o que eu sempre recomendo? Pô, Hernani, eu quero ser analista técnico, ou eu quero me aprofundar na análise gráfica. Para mim, quem que é a melhor referência? A bibliografia da PMEC, que é onde você vai fazer a prova. Ali eu já te antecipo. De análise gráfica, ele tem um livro do Flávio Lemos, chama Análise Gráfica Clássica. É bacana, é bem completo, mas é aquela literatura que vai te contar da origem dos indicadores. É um livrinho maior, mas é uma excelente literatura. E tem um que chama Comprar e Vender. Eu acho que é Matsura o nome dele. Análise gráfica, comprar e vender. Esse é para quem quer saber de coisa rápida, gente. Qual? Mas ele já está na bibliografia lá da... Tá? Então, porque assim, eu falo o quê? Sim, não, então, porque literatura tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Tem livro, igual aqueles exemplos que eu mostrei para vocês de candlestick, que é só de padrão de candlestick. Quem gosta daquilo, cara... E aí tem os nomes mais diferentes, padrões mais diferentes, tá? Tem muita coisa. Esses que eu estou sugerindo são da bibliografia da prova da PMEC, e para mim, então, eles atendem o mínimo de conhecimento para você começar. O segundo ponto, só para fechar sua pergunta, pratica, cara. Pratica no simulador. O Profit, por exemplo, ele tem simulador. Sabe? Por quê, gente? Porque vocês vão ver na prática, todo mundo aqui tem capacidade de pegar esses livros, ler, reler, decorar, saber de trás para frente, de frente para trás. Na prática, é um pouquinho diferente. Às vezes você tem um gatilho perfeito, mas o cenário não é para operar. Por conta daquelas divergências que eu mostrei. Pô, o volume não tá legal, o FR não tá legal, mercado não é comprador hoje. E isso não tem jeito, cara, é a prática. Por exemplo, gestão de informação seria um complemento a mais para operar também dentro de um cenário específico? Sei lá, Tá. a notícia e a ação começa a cair. Perfeito. Pergunta super legal dele, tá? Se informações é importante nesse contexto, né? Para análise gráfica, lembra que tudo está no preço. Quero dizer o seguinte, se o mercado hoje está todo mundo animado porque vai ser um indicador super bom aí de alguma coisa, você tem uma expectativa de que esse preço suba, né? Então a gente olha para a notícia, ou melhor, para a agenda como momentos de volatilidade. O que eu estou falando de agenda? Agenda econômica. Hoje divulga PIB, hoje tem IPCA, hoje tem payroll nos Estados Unidos, hoje tem, tá? Esses são calendários econômicos que você sabe o dia e a hora que ele vai ser publicado. São momentos de possível volatilidade. E notícia? Cara, a gente não opera notícia. Não opera. Porque ela é imprevisível. E vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Podem reparar. Já está no horário, né?
Já estou fechando aqui. Mas só para vocês saberem, gente, por exemplo, vocês vão ver fusão. Tal empresa vai comprar tal grupo. Normalmente, o que você pensa? Quem está comprando está aumentando o share. O que vai acontecer com a ação? Valoriza? Valoriza? Pois é, muitas vezes ela cai. Sabe por que ela cai? Porque o investidor de longo prazo, ele quer saber o que significa os milhões que você está tirando do caixa da sua empresa para comprar aquela outra. Percebe? Cara, então o mercado ele tem muita armadilhazinha. Então, por isso que eu falo, a análise gráfica, cara, vai no gráfico. Eu não estou dizendo para você ignorar as informações. Agenda é importantíssimo. Tipo payroll. Cara, payroll dá uma baita volatilidade. Eu, por exemplo, não recomendo nada na hora de payroll. Nada. Se eu tiver operação em andamento, eu fecho. Porque fica o convite. Olha no gráfico do mini índice e mini dólar, de 5 minutos, por exemplo, com a gente na sala, quando tiver esses indicadores. Cara, do nada ele rabisca para cima, rabisca para baixo. Cara, ali ele sai stop. Ou se você der sorte, que não dá para prever, você está do lado ganhador, mas se estiver do lado perdedor, a probabilidade de pular o seu stop por conta da volatilidade muito elevada é grande. Entendeu? Então, assim, a minha visão, quem gosta de operar análise gráfica, tinha uma palavrinha que estava ali, que eu não citei, é disciplina, tá? Cara, disciplina. Opera o que você está confortável, respeita a sua operação. Putz, Hernani, mas subiu mais. Cara, faz parte do game. Muitas vezes você saiu na hora certa, voltou a cair depois. Entende? Aqui não tem como mensurar isso. Então, tá bom? Mais alguma pergunta? Pois não. Especulador de mercado? Cara, o especulador consciente que usa de fato a ferramenta, não tem problema nenhum. É isso que movimenta o mercado. E é por isso que as empresas abrem capital, né? Então, se ela acredita no business dela, e ela vai lá na bolsa, abre o capital para buscar dinheiro no mercado, ele precisa disso, que o mercado especule, que ela é uma boa empresa. Então, cara, é o que dá a dinâmica da renda variável, tá? Agora, o que eu vejo? Cara, a imparcialidade do analista ou do investidor tem que ser muito forte, tem que ser muito centrada, tem que ser muito pé no chão. Você não está comprando ou vendendo porque o nome da empresa é AYZ ou porque falaram isso ou aquilo dela, sabe? Você está operando o cenário, independente do que pensa. Então, o especulador, cara, é o que movimenta a renda variável, que hoje é, para mim, o mecanismo mais barato que as grandes empresas têm para arrecadar dinheiro, né? Para levantar capital. Tá bom, pessoal? Por conta do horário também, tem mais palestra aí, o pessoal já está começando a levantar. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha contribuído.